Bom, continuando a sétima parte do Homem dos Lobos, quer dizer, sétima parte, na verdade, da sétima etapa. Num estágio posterior do desenvolvimento sexual, as fezes adquirem o significado de um bebê, pois os bebês, como as fezes, nascem através do ânus. O significado de dádiva das fezes admite prontamente essa transformação. É comum falar-se de um bebê como de uma dádiva. A expressão mais frequente é a de que a mulher deu ao homem um bebê. Mas, no uso do inconsciente, é dada igual atenção justamente ao outro aspecto da relação, qual seja ao fato de a mulher ter recebido o bebê como uma dádiva do homem. Nota: o vocábulo alemão Empfänger significa tanto recebido como concebido. O significado de fezes como dinheiro sai em outra direção do significado de dádiva. A significação mais profunda da primeira lembrança encobridora do nosso paciente, no sentido que tivera o primeiro acesso de raiva por não lhe terem sido dados suficientes presentes no Natal, revela-se-nos agora. Aquilo de que estava sentindo falta era satisfação sexual que ele tomara como sendo anal. Suas pesquisas sexuais chegaram à compreensão, durante o curso do sonho, daquilo para que haviam sido preparadas para descobrir antes do sonho, ou seja, que o ato sexual resolvia o problema da origem dos bebês. Mesmo antes do sonho, ele já não gostava de bebês. Uma vez, ao encontrar um passarinho ainda sem penas que havia caído do ninho, confundiu-o com um bebê humano e ficou horrorizado. A análise demonstrou que todos os pequenos animais, tais como as lagartas e os insetos, aos quais tanto maltratara, haviam tido para ele o significado de bebês, tal como os insetos significam bebês nos sonhos e nas fobias. Isso é uma nota. Sua posição em relação à irmã mais velha dera-lhe todas as oportunidades para refletir sobre a relação entre crianças mais novas e crianças mais velhas. Anania disse-lhe uma vez que a mãe gostava muito dele porque era o mais novo, e isso deu-lhe uma base para desejar que nenhuma outra criança mais nova viesse depois dele. Seu pavor a essa criança mais nova foi revivido sob a influência do sonho que colocou diante dele a relação sexual dos pais. As correntes sexuais já são por nós conhecidas, devemos, portanto, acrescentar uma outra, a qual, como as demais, partiu da cena primária reproduzida no sonho. Na sua identificação com as mulheres, isto é, com sua mãe, estava pronto a dar ao pai um bebê e sentia ciúmes da mãe, que já o havia feito, e talvez o fizesse outra vez. Por via indireta, uma vez que tanto dinheiro como bebê têm o sentido de dádiva, o dinheiro pode assumir o significado de bebê e pode tornar-se dessa maneira o meio de expressar
satisfação feminina homossexual. Foi isso que ocorreu com o nosso paciente quando ele e a irmã estavam, na época, num sanatório alemão. Viu o pai dar à irmã 2 notas grandes. Em sua imaginação, sempre houvera suspeitas quanto às relações do pai com a irmã, e ao ver a cena, seu ciúme despertou. Correu para a irmã, tão logo ficaram a sós, e exigiu uma parte do dinheiro com tanta veemência e com tais acusações que a irmã, aos prantos, atirou-lhe na cara todo o dinheiro. O que o havia excitado não era simplesmente o dinheiro em si, mas o bebê, satisfação sexual anal obtida do pai. E ele conseguiu consolar-se com isso quando, com o pai ainda vivo, a irmã morreu. A ideia revoltante que lhe ocorreu quando soube a notícia da morte da irmã, na página 94, na verdade, não significava mais do que isso. Agora sou o filho único. Agora o pai terá que amar a mim somente. Embora essa reflexão fosse em si perfeitamente capaz de tornar-se consciente, seu fundo homossexual, ainda assim, era tão intolerável que foi possível fazê-lo aflorar, dissimulando na forma da mais sórdida avareza como um grande alívio. Isso aconteceu com ele era o menino mais novo, a irmã mais velha, de reivindicar o dinheiro que o pai deu. Mas acontece também, a gente vê na clínica, quando a irmã mais velha recebe, vê o menorzinho receber e ataca o menorzinho por ele ter recebido e não ela. Então, e nesse caso aconteceu assim. E Freud ainda estava fazendo pesquisas, continuando também de maneira semelhante, quando, após a morte do pai, ele censurava a mãe injustificadamente por querer enganá-lo com o dinheiro e por gostar mais do dinheiro do que dele, na página 94 e seguinte, os antigos ciúmes que sentia de sua mãe por ter amado outra criança além dele, pela possibilidade de ter desejado outro filho depois dele, levaram-no a fazer acusações que ele próprio sabia serem injustificadas. Essa análise do significado das fezes torna claro que os pensamentos obsessivos que o obrigaram a relacionar Deus com o excremento tinham um outro significado para além da comparação injuriosa que ele próprio via nessas ideias. Eram, na verdade, autênticos produtos conciliativos nos quais não deixava de desempenhar seu papel uma corrente afetiva de devoção, bem como uma corrente hostil de abuso. Deus, merda, era provavelmente a abreviação de uma oferenda que se ouve em Deus, auf Gott scheißen, ou cagar alto para Deus. Gott etwas scheißen. Também significa dar-lhe um bebê ou conseguir que ele dê um bebê a alguém. O velho significado da dádiva, na sua forma negativa e aviltada, e o significado de bebê, que se desenvolveu depois, a partir daquele, combinaram-se um com o outro na frase obsessiva. No segundo desses significados, uma certa ternura feminina encontra expressão, uma disponibilidade para renunciar à própria masculinidade se, em troca disso, se possa ser amado como uma mulher. Temos aqui, então, precisamente o mesmo impulso para Deus, expressado em palavras não ambíguas no sistema delirante do paranoico do Senatspräsident Schreber,
que é o caso Schreber, de Freud, de 1911, no final da sessão 1, que é quando Freud fala de um caso de paranoia. Quando mais tarde chego a descrever o esclarecimento final dos sintomas do meu paciente, o modo pelo qual a perturbação intestinal se colocara a serviço da corrente homossexual e dera expressão à sua atitude feminina em relação ao seu pai, torna-se uma vez mais evidente. Entretanto, mencionaremos um outro significado de fezes que nos levará à exposição do complexo de castração. Aqui vamos parar, porque vai entrar em outro assunto.